Quem vai ficar feliz quando Jesus voltar? Dá um glória a Deus aí. E quem vai subir feliz quando Jesus voltar? Dá um glória a Deus aí. A temática do mês, aumente sua fé, é o tema do mês. E eu quero compartilhar o texto da palavra do Senhor, inicialmente, que está em Mateus capítulo 17 e verso 20. Quero apresentar para vocês duas versões, e depois eu vou dizer por que a necessidade dessas duas versões. Mateus 17:20 na NVI. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. E eu quero ler também a versão revista e corrigida. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Eu quero destacar nessas duas versões algo importante, guarde aí na sua mente. Na NVI está escrito ali: eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, do tamanho de um grão. A revista e corrigida: em verdade vos digo, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Guarde isso na sua cabeça: do tamanho de um grão e como um grão. Tem uma grande diferença aí, que nós queremos lá na frente tratar. Nessa manhã eu quero falar a respeito de um tema para o sermão, que é justamente esse: fé demais não cheira bem. Eu acho que os mais antigos devem se lembrar desse filme. Esse filme é um filme de 1992. É esse filme aí. Se você nunca assistiu esse filme, se você não é balzáquio como esse que vos fala, né, se você não é do tempo dos afonsinos como esse que vos fala, esse filme é bastante interessante. É uma comédia que trata de algo bem comum para o século no qual nós estamos. Esse camarada aqui, ele era um pastor itinerante. Ele ia nas cidades, ele montava a sua tenda ali, e aí ele realizava cultos, e nesses cultos ele operava grandes milagres. Na verdade ele era um grande charlatão, um estelionatário, 171, porque ele utilizava alguns expedientes. Por exemplo, o filme mostra, entrava uma senhorinha assim, de idade, e aí o obreiro ia chegar: não, a senhora pode sentar aqui, e colocava ela para sentar numa cadeira de rodas, e ela nem percebia. E aí então durante o culto, ele chegava e com luzes, com som, com tudo aquilo: você levanta. E aí aquela senhora levantava, e todo mundo imaginava que era um milagre, e assim ele ia fazendo. Só que no final do culto acontece um milagre verdadeiro, e aí ele entra em parafuso, porque ele imagina que o menino, que era um paraplégico, que era uma pessoa que tinha certa dificuldade de locomoção, depois de ter sido curado, na verdade ele era mais charlatão, mais 171 do que o próprio pastor. E depois no final do filme acontece um outro milagre. É bem interessante. Mas fé demais não cheira bem, porque justamente eu quero falar com vocês a respeito de um aspecto importantíssimo da fé. Não do tamanho de um grão, mas fé como um grão. E que, se vocês lerem o contexto no qual esse versículo está inserido, vocês vão se lembrar, o contexto mais abrangente. Os discípulos ali estavam com Jesus. Algumas versões mostram, antes disso daí, o evento do Monte da Transfiguração. Eles estavam vivendo um clima assim de unção. Acho que era 10 mil graus de unção, 1 milhão de graus. A coisa estava muito doida, porque ali Jesus ele se transfigura, e ele conversa ali com Elias, com Moisés, e ali os discípulos ficam estarrecidos, não sabem nem o que dizer. Jesus: vamos construir uma tenda aqui, vamos fazer umas tendas aí para vocês. E é óbvio, irmãos,
Quando a gente está na presença do Senhor, a gente não quer voltar, a gente não quer sair. Quando nós estamos diante de Deus, quando Deus está falando, quando Deus está se manifestando, quando as coisas estão acontecendo, nós não queremos voltar para a realidade. Eu sinto muito isso quando nós participamos de acampamentos. Quando eu vou para algum acampamento e quando está terminando e eu tenho que voltar para a realidade, irmãos, eu entro em crise. Eu fico desesperado porque eu não quero voltar. Eu vou ter que voltar para aquela realidade, vou ter que voltar para aquela realidade do trabalho, para aquela gente chata, eu vou ter que voltar para a realidade da escola. Mas é o que Deus quer que nós façamos, porque quando Ele nos traz para a realidade do mundo, Ele nos traz com um propósito diferenciado. Alguns discípulos estavam com Jesus, mas outros estavam ali, no ambiente no qual eles estavam inseridos. E havia então um moço que sofria de uma enfermidade. O pai aflito então, nesse momento do texto que nós acabamos de ler aqui, ele se apresenta a Jesus, clamando a Jesus por misericórdia, porque ele tinha um filho doente. O filho era lunático em algumas versões, o filho era epilético em outras versões, mas isso era por conta de atuação demoníaca. Demônios estavam levando esse moço à enfermidade. E esse pai apresentou esse moço, esse filho, aos discípulos, e eles não puderam curá-lo, ou repreender o espírito maligno. O que nos faz lembrar de algumas nuances dessa questão do demônio. Nem todas as doenças, elas são biologicamente comprovadas, mas não significa que nem tudo aquilo que eu tenho como doença é de fruto maligno, é o demônio operando na minha vida, ou na vida de quem quer que seja. Nesse momento aqui, nós temos essa realidade, mas nós não podemos estreitar e dizer que tudo é igual. Cada caso é um caso, irmãos, e muita cautela nisso. Há uma grande dúvida nos nossos corações, muitas vezes com respeito a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado contra o Espírito Santo, e muitas vezes quando nós queremos atribuir algo que Deus permitiu que chegasse até nós, em termos de enfermidade, que não tem nada a ver com o demônio, e queremos, é demônio, nós podemos quase que incorrer em algo contra o Espírito Santo. Muito bem, os discípulos não conseguiram, o pai levou o caso a Jesus, e os discípulos indignados, eles perguntam, obviamente em casa, a Bíblia diz em particular, eles se retiram daquela situação, eles vão em casa, eles vão ali em particular conversar com Jesus e dizer: Jesus, por que nós não conseguimos resolver essa pendenga aí? O que aconteceu? Interessante, irmãos, porque os discípulos normalmente eles não tinham dificuldade em realizar a obra. O Senhor Jesus já tinha enviado eles para fazer uma obra bem estreita, de 2 em 2, distribuídos os discípulos por toda a região, e eles iam, expeliam demônios, eles curavam, eles realizavam maravilhas, milagres, prodígios em nome de Jesus. Eles não tinham dificuldades, os enfermos eram curados, os demônios eram expelidos, mas ao que tudo indica, nesse momento aqui, eles estavam diante de algo fora do comum. E nem sempre a nossa vida vai ser um reloginho, vai ser uma caixinha, um quadradinho perfeito, onde os eventos eles vão se suceder sempre na mesma forma, sempre na mesma proporção. E principalmente nós, como servos e servas do Senhor, nós devemos estar sempre preparados para algumas novidades, para algumas surpresas que podem acontecer no percurso das nossas vidas. E como proposta de trabalho para nós nessa manhã, eu queria dizer que o indivíduo que possuir fé, ainda que mínima, poderá fazer grandes coisas. Qualquer um de nós que tivermos fé, por mínima que seja, vai poder realizar grandes coisas. Talvez haja algo a ser realizado hoje ou amanhã na sua vida, e talvez seja grande demais para você, para sua família, para a tua realidade, mas eu quero reforçar essa ideia. Se houver dentro de ti uma quantidade de fé que seja mínima,
você vai conseguir atingir esse objetivo. Eu quero utilizar 3 figuras que vão nos ajudar na compreensão dessa verdade proposta, de que se nós obtivermos, ou tivermos dentro de nós, uma fé ainda que mínima, nós vamos poder fazer grandes coisas. Não, aqui não é a crônica de Nárnia, mas eu quero apresentar 3 figuras: o bule, a semente e a montanha. O primeiro, está aqui, o bule. O que é de pouca fé? O bule? Sim e não. Diriam alguns que o bule é de pouca fé. Outros mais modernos diriam que a térmica é de pouca fé. Outros diriam que a cafeteira é de pouca fé. Pouca fé é uma coisa, pouca fé é outra. E na verdade nós estamos diante de um termo que significa a debilidade humana em confiar, aceitar e aplicar a fé. E Jesus, ele se volta para os discípulos e vez ou outra ele soltava essa: homens de pouca fé, até quando vos suportarei? Que palavra é essa? Como se Jesus estivesse dizendo para eles: olha, humanamente falando, vocês são débeis, fracos em confiar, em aceitar, em aplicar a fé de vocês. E olha só, talvez a reprimenda para aqueles homens pesasse muito mais do que talvez pese para nós hoje, porque vivemos um contexto diferenciado. Naquela época, o mestre estava ali do lado deles. Qualquer estreitinho: Jesus, socorre-nos, o barco está afundando. Oh, gente de pouca fé. Vento, sossega. Mar, se acalma. Jesus estava ali, pertinho deles, e eles ainda demonstravam essa debilidade aqui. Não confiavam, não aceitavam e não aplicavam. Talvez isso se multiplique em nós um N número de vezes, porque nós estamos distante de Jesus, do Jesus físico, mas nós estamos muito próximo dele, porque o Espírito Santo está em nós, e nós temos a plena certeza de salvação concedida por Jesus. Mas às vezes nós nos esquecemos, precisamos nos lembrar disso. Débil, por analogia, é em que há pouco empenho, em que há pouco ânimo, em que há pouca força moral, desanimado, frouxo. Isso é débil. E quando Jesus se referia a esses homens aí de pouca fé, ele estava utilizando algumas coisas mais ou menos parecidas com essa. Pedro, Tiago, João, por favor, há pouco empenho na vida de vocês, há pouco ânimo, há pouca força moral. Vocês estão muito desanimados, frouxos. Vocês precisam ser corajosos, vocês precisam assimilar aquilo que eu estou ensinando para vocês. Débil é alguma coisa que dentro de uma cadeia reforçada é frágil demais. Veja ali, um clips como elo de ligação numa cadeia de correntes. Isso vai dar certo? De forma nenhuma. Irmãos, não que os discípulos não tivessem fé, mas a fé que eles possuíam ainda era débil, era fraca demais. Era fraca demais talvez para realizar um milagre daquela envergadura. Depois, mais para frente, nós vamos ver Jesus dizendo que essa casta só se espere com jejum e oração. Esses demônios, esse tipo de demônio, esse momento no qual vocês foram inseridos, necessitava de uma postura de vocês diferenciada. Todos nós temos fé, verdade ou não? Você tem fé? Sim, todos nós temos. Mas por que será que existem coisas em nossas vidas que nós não conseguimos alcançar? Por que será que existem coisas que parecem reais montanhas, impossíveis de serem removidas? Por que existem situações que parecem que nós não vamos alcançar objetivo algum?
E aí eu entro com essa concepção que eu vou trilhar por todo o sermão. Algo na nossa fé ainda não está de fato amadurecido. Ainda não temos a fé como deveria. Volto a dizer, não é simplesmente do tamanho do grão, mas é como o grão. Lembrem-se, o tamanho da fé pode parecer interessante, pode parecer importante, mas não é. A quantidade de fé pode parecer, mas não é. E não tem como medir, não temos como pegar uma trena, uma régua e medir o tamanho da fé de quem quer que seja. Não temos como quantificar, como pesar. Vamos colocar aqui vocês numa balança, uma balança espiritual, e vamos pesar a fé de vocês, ou a minha própria fé. Não tem. Só que no texto que nós lemos aqui, o sentido mais específico, baseado nos manuscritos mais antigos, fala não de fé como tamanho e não de fé como quantidade, mas de fé como qualidade. A fé que nos interessa nessa manhã é uma fé qualitativa, não quantitativa, não o tamanho, não a quantidade, mas a qualidade. E talvez seja aí que eu e você estejamos enroscando, porque nós temos fé, sim, mas qual é a qualidade dessa fé? E aí então eu entro na outra figura, a semente. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber aí, de onde vocês estão. Aqui ó, na pontinha dos dedos aqui de alguém, existe uma coisinha preta. Isso é uma semente, isso é um grão de mostarda. Pensando que, biologicamente, ou melhor, botanicamente falando, o grão de mostarda não era o menor, mas era um dos menores, a gente consegue perceber aqui a proporção. A planta chamada mostarda, ela tem pelo menos umas 5 ou 6 espécies diferentes. Uma delas está nas mãos desse jovem aqui. Veja só, ele está segurando 2 maços ali. Então essa pequena semente originou essas grandes folhas verdes, esse grande maço aí. Uma minúscula semente em comparação a uma planta como essa daqui, a gente percebe disparidade. O grão de mostarda, na verdade, ele produzia muito mais do que se esperava. Se de repente você não tivesse esse conhecimento aqui, se você olhasse para aquela sementinha ali, você conseguiria imaginar que aquela minúscula semente poderia originar folhagens tão vistosas como aquela, grandes, tenras e boas para se comer, para se consumir? Difícil nós pensarmos, mas justamente é o que acontece. O grão de mostarda, ele acaba produzindo muito mais do que se espera. E alguns dizem, alguns botânicos, que algumas espécies de mostarda podem se transformar em grandes árvores. Eu não sou desse ramo, dessa área, eu vou ficar acreditando. Aqui está aquilo que no começo eu estava conversando com vocês. A Revista Corrigida, a versão dela se encontra um pouquinho mais próxima do sentido original do que a NVI, ou seja, se tiverdes fé, não do tamanho, mas se tiverdes fé como um grão de mostarda. Aí você vai dizer para o monte, sai daqui, vai para colar, e ele vai. Fé como um grão de mostarda. Irmãos, não é o tamanho da nossa fé, não é o tamanho da sua fé, não é a quantidade da minha fé, não é a quantidade da sua fé que vai fazer diferença, mas é a capacidade da sua fé de produzir muito mais do que se espera. Você consegue entender isso? Capacidade da fé de produzir muito mais do que se espera. Fé como potencial. Será que um gatinho é páreo para um leão? Depende do prisma que você observa.
Será que você é páreo para as dificuldades que têm se levantado diante de ti? Será que você vai conseguir resolver as pendências, os problemas? Será que você vai crescer e se desenvolver? Será que você vai alcançar o mais do Senhor para a sua vida? Depende se a sua fé tem essa capacidade de produzir muito mais do que se espera. Depende. E a terceira figura que eu quero usar, a montanha. Isso aqui é no Brasil, viu, irmãos? Se eu não me engano é Monte Roraima. Nos tempos de Jesus, qualquer rabino que se destacasse por sua grande inteligência, pela sua intuição, pelo seu caráter, ele era chamado de removedor de montanhas. Então, quando Jesus ele faz aquela explicação para os discípulos, ele não está simplesmente lançando palavras, mas ele estava dizendo que se eles tivessem fé como um grão de mostarda, eles também seriam homens com grande inteligência, com grande intuição, com um diferencial pelo seu caráter, seriam homens que removeriam montanhas. Ou seja, alguém que remove montanhas é alguém que tem potencial para mudar circunstâncias adversas. Circunstâncias adversas, mudar circunstâncias adversas. Geralmente, nós temos encontrado muitas montanhas em nosso dia a dia. Pense aí quais são as montanhas, pense aí quais são as circunstâncias adversas que você tem encontrado no seu dia a dia. Qual é, ou quais são elas? Não precisa dizer, mas eu sei que cada um de nós tem. Nós temos pessoas que são verdadeiras montanhas diante de nós. Nós temos instituições que são verdadeiras montanhas. Nós temos verdadeiros casos, causas, enfim, várias situações que se apresentam como montanhas diante de nós. A montanha é um grande obstáculo, a montanha é uma oposição, a montanha é algo que dá trabalho para ser vencido. Você tem como desviar, leva tempo, dá trabalho. Você tem como ultrapassar, leva tempo, dá trabalho. Mas que fé potencial é essa? Que fé é essa que nos ajuda a mover ou remover montanhas? Que fé é essa que vai me ajudar no meu dia a dia? Talvez você esteja fazendo essa pergunta. Afinal de contas, eu preciso sair daqui hoje com alguma ferramenta nas minhas mãos. Que problemas existem, eu sei. Que eu tenho problema, eu sei. Que tem montanhas, eu sei. Mas o que eu vou fazer então para resolver tudo isso? E eu peço ao Espírito Santo de Deus que te convença nessa manhã e que te dê a ferramenta certa através disso que nós estamos tratando. Porque na verdade essa fé potencial que nós estamos mencionando é a fé que nós recebemos ao participar da vida de Deus, mediante a transformação segundo a imagem de Cristo. As pessoas que estão fora do ambiente eclesiástico têm fé? Têm fé. Fé até demais. E fé demais não cheira bem. Elas vão fazer uma fezinha na Mega Sena? Vão. Elas têm fé em entidades? Sim. Elas vão ter fé em imagens? Sim. Elas vão ter fé no governo? Sim. Vão ter fé no Bolsa Família? Vão ter fé em outras bolsas que tem por aí? Sim. Elas têm fé, mas não uma fé com capacidade talvez de produzir muito mais do que se espera, porque é uma fé pautada em institutos fracos, frágeis, passageiros. A nossa fé, ela está baseada, ela está pautada no nosso relacionamento com Deus. Ela está baseada na nossa transformação diária, segundo a imagem de Cristo. É sermos menos de nós mesmos e termos mais de Cristo em nós. O removedor de montanha, mais de ti e menos de mim. É mais de Jesus, irmãos, e menos de nós mesmos. Porque eu sempre digo, se a nossa vida fosse um fusquinha, e se nós insistíssemos sempre em estar no volante,
vão aparecer problemas, dificuldades, vão aparecer buracos, precipícios e nós vamos nos acidentar. Mas se nós convidarmos Jesus para fazer parte dessa nossa vida, Jesus entra no fusquinha, e deixarmos Ele simplesmente no banco do passageiro, Jesus continua próximo de nós, como sempre esteve. Agora nós convidamos Ele para fazer parte da nossa vida, Ele está inserido na nossa vida, mas continua sendo mais de mim e menos dele. Então a porcentagem de Jesus na vida é menor, e eu continuo dirigindo ali. Jesus, fica tranquilo aí, fica tranquilo que vai dar certo. O correto é eu abrir mão do volante do fusquinha chamado minha vida, e deixar que Jesus assuma o controle, e deixar que Ele dirija até um porto seguro. E lembre-se, quando você considera o volante da tua vida para Jesus dirigir, não faça como a maioria dos motoristas, que quando estão, motoristas que já dirigem, quando estão no banco do passageiro, ele começa a ter reflexo assim. O camarada está dirigindo e ele quer desviar, ele quer pegar no volante, ele quer frear também, ele quer acelerar. Isso é mais ou menos comum dos motoristas experientes, quando está de passageiro com o outro, quer dirigir quase que junto. E aí vê alguma coisa, aí não vai, se encolhe todo. Irmãos, entrega o comando da sua vida para Jesus e deixa Ele dirigir, e não se preocupe com aquilo que vai acontecer, porque Ele vai te conduzir a um lugar melhor. Fé como potencial, fé não simplesmente como quantidade, mas como qualidade. Termos mais de Jesus dentro de nós mesmos, deixar que Ele fale mais alto, e permitirmos que nós opinemos ou venhamos a dar nosso palpite, a nossa colaboração, o mínimo possível. Se os discípulos ficaram indignados ante a sua incapacidade de resolver aquele problema, veja só no verso 17 do contexto, como que Jesus ficou. Até quando estarei convosco? Até quando? Jesus, Ele não está fisicamente em carne e osso conosco aqui. O contexto é diferenciado, mas Jesus estava dizendo: olha, até quando eu vou ter que suportar vocês? Ó geração incrédula, até quando? O que cabe aqui numa contextualização? Quando é que vocês vão crescer, hein, meus filhos? Quando é que vocês vão deixar de ser crianças, baseadas em leite espiritual? Eu não posso talvez dar aí um sarapatel, não posso dar uma feijoada, não posso dar aí um mocotó para vocês, porque senão vocês vão ter uma congestão. E o apóstolo Paulo vai lá em Corinto e fala as mesmas coisas. Leite vos dei de beber, não pude dar alimento sólido porque vocês não podiam suportar. Estão naquela fé infantil. E olha, os discípulos ali andando com Jesus há quase 3 anos, vendo o que eles viram, ouvindo o que eles ouviram, participando quase que 24 horas por dia, e ainda assim dando uma mancada dessa. Quando é que vocês vão crescer? Quando é que vocês vão aprender a usar a vara? Chega de dar o peixe para vocês, está na hora de vocês aprenderem a pescar. E eu disse que ia fazer de vocês pescadores e homens. Está na hora de vocês mudarem. Fé demais não cheira bem, porque não é o tamanho, é a qualidade da fé que está em jogo. Fé eles tinham, fé nós temos também, mas qual é a qualidade dessa fé? Qual a qualidade dessa semente? Qual é o potencial disso tudo no nosso dia a dia? Porque eu e você não podemos aqui simplesmente imaginar: fé funciona no ambiente eclesiástico, sair dessa porta para fora, vou viver a minha vida. Se você não levar essa fé junto consigo, se você não levar os conceitos juntos, se você não aplicar isso daí na prática, não adianta nada. E essas perguntas, irmãos, Deus, Jesus, através do Espírito Santo, estão fazendo a cada um de nós agora. Quando é que você vai crescer? Quando é que você vai aprender a usar as ferramentas que eu estou colocando em tuas mãos? Quando é que você vai começar a ganhar mais,
e perder menos. Quando? Eu não vou nem dizer que Jesus estaria dizendo até quando estarei convosco, até quando vos suportarei, mas muitas vezes parece que existe esse sentimento, parece que muitas vezes nós não atentamos àquilo que Deus está falando, não atentamos àquilo que tem sido concedido a nós, acabamos entrando em prejuízo e Deus está lá. Não é assim, não foi assim que eu ensinei, não foi o princípio que eu transmiti, não foi a autoridade que eu concedi. Deus de fato quer que nós voemos mais alto, Deus de fato quer que nós corramos mais longe, Ele quer que nós mergulhemos mais fundo, mais profundo. Ele quer ver você melhor. Ele olha para você, para o teu status atual, e Ele, não, meu servo pode avançar, minha serva pode crescer, eles podem melhorar, eles podem alcançar algo que eles nunca imaginaram. Eu posso conceder isso a eles, eu posso levá-los a isso. Mas existe a parte de Deus e a nossa parte. A fé em potencial a qual nós estamos nos referindo não é uma fé de mesmice, não é uma fé simplória, medíocre, conformada. Não tem jeito mesmo, aquele cara fica me perseguindo, não tem jeito mesmo, eu tenho que suportar. Aquele negócio não vai dar certo, não tem jeito mesmo. Olha, aquela causa está perdida, não tem jeito. Tem jeito sim. Tudo depende da fé. Tudo depende da fé. Uma fé que excede, uma fé que extrapola, uma fé que ousa. Tudo depende da fé que eu e você vamos ter. Uma fé que produz mais do que se espera. Irmãos, aqui tem uma figura do que talvez aos olhos dos entendidos seria o combate entre Davi e Golias. Se Davi simplesmente utilizasse nesse momento aqui, e nos momentos que antecederam isso, uma fé rasa, básica, isso não teria acontecido. Ele chega para levar provisões ali aos seus irmãos, os seus irmãos já dão uma escrachada nele. O que você está fazendo aqui, Davi? Vai, volta lá para cuidar das ovelhas do pai, você não tem que ficar por aqui não. Mas irmãos, vocês não estão ouvindo aí esse louco aí gritando e nos ofendendo a Deus? Não tem alguém aqui que vá contra essa montanha aí? Não tem alguém aí que possa lutar ali? Davi, isso aqui não é assunto seu, isso aqui é assunto de homens, de guerreiros, de pessoas que têm experiência, capacidade. Volta lá para cuidar das ovelhas. E Davi indignado com aquilo tudo. Primeiro, se ele fosse na fé dos irmãos dele, estava ralado. Fé rasa, básica. Não é uma fé que produzia nada além daquilo que eles estavam vendo ali. Ou seja, homens experimentados com medo. Ai, esse cara é muito grande, é muito forte. Olha o tamanho do braço dele, nós não vamos conseguir. Aquele que for lá enfrentar vai virar espetinho na mão dele. E aí Davi, ele se apresenta ali para o general do rei. E também não é muito acreditado, mas olha, eu vou, eu luto. E aí leva para o rei, e o rei Saul, se fosse na fé do general, se fosse na fé do rei, também nada aconteceria. Até que o rei fala, tudo bem, então você vai lutar, coloca aqui a minha armadura. Mais uma vez, o homem tentando improvisar, o homem tentando idealizar, o homem tentando ajeitar aquilo que Deus já pretende fazer. Deus já sabia o que ia acontecer. A armadura, e Davi coloca aquele aparato de guerra, e ele não consegue se equilibrar com aquilo. Essa armadura é muito pesada, essa espada é muito pesada, não vou usar nada disso. O que Davi de fato iria utilizar? Fazendo um link com aquilo que o presbítero doutor Marcel Mendes nos falou ontem no seminário lá no jubileu de 50 anos. Simplesmente Davi utilizou aquilo que ele tinha em suas mãos, e é que de fato Deus normalmente usa. Ele usa aquilo que nós temos em mãos. O que ele vai utilizar? A nossa fé. Mas ele aperfeiçoa aquilo que nós temos em mãos. O que ele pretende? Aperfeiçoar a nossa fé. E Deus fez exatamente isso com Davi. O que Davi tinha em mãos? Uma funda de 5 pedras, ótimo. O que é isso daí? Era o que ele sempre utilizava quando cuidava das ovelhas do seu pai. Aparecia um lobo, pedrada no lobo. Botava para correr, matava. Aparecia um leão, pedrada. Um urso, seja lá o que fosse. Ele conseguia combater daquela forma. Ele já tinha experiência naquilo. E ele vai então diante de Golias,
não em seu próprio nome, não em nome de quem quer que seja, mas em nome do Deus vivo, em nome de Deus ele vai. E aí ele consegue atingir o seu objetivo, uma só pedrinha. Ele tinha 5, só foi necessária uma, ainda ficou 4 ali no alforje dele, para de repente, se precisasse mais alguma outra intervenção. Mas veja, uma fé que produziu mais do que se esperava. O que se esperava dele? O que os irmãos esperavam de Davi? Esse moleque vai morrer, nós vamos ter que depois lá voltar e falar: pai, morreu, foi se meter onde não foi chamado. O que o general esperava dele? Bom, pelo menos nós vamos ter alguns segundos aí de glória. O que o rei esperava dele? Pô, ele não vai durar tanto tempo quanto se imagina, veste a armadura aí para ver se dura um pouquinho mais. Mas a fé que Davi tinha, a fé dele, que não tinha nada a ver com a fé dos demais que ali estavam, uma fé que produziria algo muito mais do que se esperava, uma fé que excedeu, uma fé que extrapolou, uma fé que ousou. Eu quero concluir dizendo o seguinte: enquanto você fizer as mesmas perguntas, você receberá as mesmas respostas. Professor, 1 mais 1 quanto que é? 2. Professor, 1 mais 1 quanto que é? 2. Faça novas perguntas. Professor, quanto é que dá B ao quadrado menos 4AC sobre 2A? Já melhorou. Enquanto você plantar maçãs, peras, laranjas, você só vai colher maçãs, peras e laranjas. Não tem a possibilidade de você colher algo diferente. A conversão não ocorre simplesmente quando nós aceitamos Jesus. É preciso muitas vezes na nossa caminhada cristã convergir. Estamos usando um estilo de fé, uma fé despreocupada, uma fé baseada na mesmice, é sempre tudo igual, é sempre esse conformismo. Mude, que haja conversão. A partir de hoje, eu vou crer de forma diferente, eu vou apresentar uma fé que realmente pode produzir muito mais. De que adianta talvez nós ficarmos pedindo a Deus: Deus, nos dê fé, eu preciso de fé. Que adianta eu pedir a Deus: Deus, aumente a minha fé, se na hora de utilizar isso como potencial eu não uso? Se diante da dificuldade, se diante do dia a dia, eu me esqueço disso, eu não utilizo isso, eu não materializo isso, o que vai acontecer? Qual vai ser a resposta para os meus dilemas? Sempre os mesmos. Amanhã eu vou me encontrar com pessoas que têm me perseguido, que têm me prejudicado, que têm pisado na bola comigo. Se eu for com a mesma conduta, com a mesma fé, será mais um dia ou talvez mais uma semana de pessoas pisando na bola, me perseguindo, me atormentando, me incomodando. Mas se eu for vestido e revestido de uma fé potencial, da qual se espera algo mais, isso não vai acontecer, vai ser diferente, as coisas serão diferentes. E pasmem, irmãos, tudo isso está nas mãos, sabe de quem? De cada um de nós. Porque Deus tem vos dado autoridade para isso. Autoridade para você mover no sobrenatural, para você utilizar uma fé que excede, que extrapola, que supera, para vencer as dificuldades, para remover as montanhas. E se as montanhas não forem removidas, para passar de largo ou passar por cima delas. Irmãos, está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. Há quem entenda que quando o espírito maligno encontra uma legalidade na vida de quem quer que seja,
é preciso repreender esse espírito maligno. Sim, é verdade. Mas a pessoa que mais autoridade tem contra esse espírito maligno é ela própria. Porque quem deu a legalidade? É aquele que está intercedendo, aquele que está repreendendo, ou aquele que abriu a brecha e o demônio está pintando e bordando? É aquele que abriu a brecha. Esse é que tem mais autoridade para dizer: demônio, chega. Essa brecha está fechada na minha vida e você não vai usar mais esse caminho para prejudicar a mim ou alguém quer que seja. É da mesma forma, irmãos. Nós temos autoridade em nossas mãos para utilizar uma fé que excede. Basta que eu e você queiramos usar. A ferramenta já está na sua mão. Já está. Isso já foi liberado há muito tempo. Basta que eu e você queiramos usar. Amém?